Então, turma, retornando aqui aos estudos, certo? Nós vamos dar seguimento, dar uma aprofundada, né, nos exames que utilizam de meio de contraste, nos protocolos que atualmente são utilizados, na aplicação mais específica desse tipo de contraste, ok? Espero que vocês consigam compreender, peguem cadernos e canetas para fazerem anotações, que são informações que vão ser imprescindíveis para a compreensão do nosso conteúdo programático. Esse slide ele é um pouco grande, eu vou dividi-lo em dois momentos. Nós vamos falar do uso do meio de contraste e aplicação em dois sistemas diferentes, sistema urinário e sistema reprodutor ou reprodutivo. Eu vou dividir esse slide em dois momentos. No primeiro momento nós vamos ver os protocolos de aquisição das imagens que utilizam o meio de contraste no sistema urinário, e após nós vamos ver no aparelho reprodutor, certo? Vamos lá. Exames do sistema urinário que utilizam o meio de contraste iodado. Lembrando que do estudo radiológico específico com exames contrastados, o sistema urinário ele é utilizado de forma mais abrangente, certo? Então, ele se encaixa entre os procedimentos contrastados mais realizados nos departamentos de radiologia, né? Vamos primeiro aqui, ó, a uma revisão anatômica do que é o aparelho urinário, como é que ele funciona e como vai ser a dinâmica do meio de contraste. Se é uma dinâmica fisiológica ou uma dinâmica não fisiológica. Vamos entender esses termos um pouco mais à frente. Sistema urinário. Vamos lá, uma revisão bem rapidinha, só para vocês esquentarem para compreender melhor os conteúdos que vêm a seguir, certo? O sistema urinário ou aparelho urinário, certo? É o responsável pela produção e eliminação da urina. Possui a função de filtrar as impurezas do sangue que circulam no organismo. O sistema urinário é composto por dois rins, pelas vias urinárias, formadas por dois ureteres, a bexiga e a uretra. O sistema urinário, né, possui órgãos que estão situados no espaço retroperitoneal, ou seja, na região abdominal mais posteriormente. Esses dois órgãos, em forma de feijões, os rins, situam-se a cada lado da coluna vertebral na parte mais posterior da cavidade abdominal. O rim direito geralmente está ligeiramente mais baixo que o esquerdo, devido à presença do fígado, que ocupa um espaço maior, empurrando, pressionando este órgão um pouco mais para baixo. Próxima à parte superior de cada rim, há uma glândula suprarrenal. Essas importantes glândulas do sistema endócrino estão localizadas na cápsula adiposa que circunda cada rim. Cada rim conecta-se à bexiga única por seu próprio ureter, ou seja, nós temos o ureter direito e esquerdo. O material eliminado na forma de urina viaja dos rins para a bexiga, através desses dois tubos estreitos, denominados ureteres. A bexiga, semelhante ao saco, serve como um reservatório temporário para armazenar a urina até que ela possa ser eliminada do corpo através da uretra. Olha aqui um esboço bem interessante, ó. Rim esquerdo, rim direito, a parte interna do rim eu tenho os néfrons, né, que são responsáveis aí por filtrar esse líquido e todo o produto de excreção, fazer com que ele seja diluído na urina e eliminado. Os ureteres, bexiga e uretra, certo? É sempre importante vocês estarem revisando a anatomia, porque daqui para frente, como as disciplinas são mais específicas, volta e meia nós vamos estar correlacionando o estudo com a anatomia, que é o nosso interesse, entender como é que funciona o janelamento aí das imagens para cada parte do corpo. Olha aqui mais uma imagem, mostrando aqui a anatomia do néfron e como é que funcionam os néfrons. Aqui está demonstrando um processo patológico que é a formação das litíases, né? Que tem esse nome mais chulo, pedra, mas o termo correto são litíases, né? Que são as impurezas que tomam forma de cristais e podem obstruir
um ou mais túbulos renais podendo até se desprender e obstruir o canal aqui do ureter, certo? Vocês vão ver isso aqui mais em patologia radiológica, mas só para vocês terem a noção. Vamos lá. Quais são os exames mais realizados dentro dos exames contrastados que utilizam do iodo para o sistema urinário? Nós temos a urografia excretora, a urografia retrógrada, também chamada de pielografia. Temos a uretrocistografia retrógrada e miccional. E temos aqui, ó, se você tirar a uretro, fica cistografia. E temos também as cistografias que vamos ver a seguir, certo? Primeiro eu preciso que vocês entendam os termos que tem correlação com a nomenclatura aqui do exame, certo? Excretora vem de excreção, ou seja, o fluxo do contraste, no caso dos exames que são classificados como excretores, vão seguir a fisiologia normal, ou seja, ele vai ter que chegar no rim, passar pelos ureteres, bexiga e ser eliminado, certo? Quando falamos em retrógrada, algo que está retrocedendo, ele está retornando. Então, é classificado como um exame não funcional, certo? Aqui também, retrógrada, e miccional vem de micção, que é urinar. Olha que interessante. Daqui a pouco vocês vão entender como é que funciona a dinâmica de cada exame desse, certo? É bem interessante. Aqui abaixo tem algumas imagens de exames contrastados, certo? Aqui tem um AP, mostrando aqui, se vocês puderem, né, estar num ambiente totalmente escuro, só apenas com a tela do computador ou a tela do celular ligados, vocês vão conseguir entender melhor aqui os contrastes que são apresentados aqui nessa radiografia. Aqui já tem a presença de contraste, certo? Que o iodo é um meio de contraste positivo e artificial, olha ele cintilando aqui, a parte aqui dos cálices renais, do ureter e a bexiga quase que completamente cheia, ó. O próximo passo é a eliminação, né? Porque o iodo ele é um contraste que precisa ser eliminado. E por ter essa característica hidrossolúvel, ele é eliminado através da urina. E aqui eu tenho dois perfis, mostrando aqui, ó, o perfil direito e o perfil esquerdo. Olha a bexiga como está completamente cheia de líquido e percebam que o contraste do iodo ele chega a brilhar mais até que o próprio osso do paciente. Vamos lá, nós vamos agora explanar um pouquinho de cada conteúdo que foi citado nesse exame anterior. Vamos falar da urografia excretora, da urografia retrógrada e da uretrocistografia retrógrada e miccional. Além também que eu separei aqui para falar no slide apenas de cistografia também. Primeiro ponto, primeiro exame, a urografia excretora. Vamos lá ao conceito, o que é a urografia excretora, para que eu uso, qual é a indicação clínica, o que eu visualizo? Vamos lá. Frequentemente é o exame radiológico inicial em caso de dores nas vias urinárias, hematúria, não sei se vocês sabem, mas é até bom anotar, né, como observação. Hematúria é a presença de sangue na urina, infecção do trato urinário, obstrução aguda, massas renais que possam ser ou não neoplasias malignas, né, câncer, urolitíase, ou seja, litíase no sistema urológico, nefrocalcinose e anormalidades congênitas, ou seja, o paciente nasce com algum tipo de anomalia anatômica já pré-existente. Esse exame proporciona informações anatômicas essenciais e demonstra a função de todo o trato urinário. Perceba, a urografia excretora visualiza todo o trato urinário. Vamos lá, já anotem como observação. E se ele analisa todo o trato urinário, quem é que faz parte do trato urinário? Aqui,
Ó, 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uretra. Já vão pegando aí o pulo do gato. A urografia excretora é completada pela ultrassonografia, pela tomografia, pela ressonância magnética, que fornecem informações anatômicas adicionais e podem mostrar as características de uma massa tumoral, certo? Se o médico achou inconclusivo ou ele quer analisar melhor aquela situação demonstrada no exame de urografia excretora, ele pode solicitar um desses métodos como imagens complementares, certo? Em geral, o trato urinário tubular é mais bem avaliado por exames contrastados, porque estes revelam a aparência da luz e as características do fluxo do líquido. Então, eu posso considerar a urografia excretora um exame funcional. E já anotem aí que o método de aquisição de imagem desse exame são as radiografias, o raio-x convencional, certo? Quais são as indicações clínicas para a urografia excretora? As principais indicações clínicas da urografia incluem massa abdominal ou pélvica, cálculos renais ou ureterais, traumatismo renal, dor no flanco, hematúria ou hipertensão, insuficiência renal e infecção do trato urinário. Insuficiência renal aqui tem um aspas e tem que ser acompanhado de perto, né, por um urologista. Na verdade, a maior parte dessas indicações clínicas tem a presença, né, do médico ou radiologista ou urologista na sala. Preparo do paciente. Quando o paciente ele vai ser submetido a exames específicos, exames especiais, nós temos que realizar um preparo prévio, principalmente se for administrar algum meio de contraste, certo? Então, neste caso aqui, o preparo do paciente, ele constitui jejum absoluto de 8 a 10 horas antes do exame, certo? Ou seja, não pode beber nada, comer nada, nem mascar chiclete, nem utilizar de cigarro. Realizar a limpeza intestinal por via oral, laxante, e por via retal, se não for totalmente eficaz o laxante, que é o que nós chamamos de flat enema, ou flat enema, certo? É como se fosse uma desobstrução intestinal através de sondas, né? Aí a parte de enfermagem explica melhor. Mas é um tipo de lavagem intestinal, certo? Lembrando também, só uma observação, que o preparo varia de acordo com a idade do paciente, né? Crianças, idosos, mas geralmente de 8 a 10 horas antes do exame, jejum absoluto. Metodologia. Eu vou falar aqui com vocês de forma bem breve, porque essa parte aqui ela necessita de uma prática. Inclusive, uma das aulas eu resguardei para que possamos fazer um laboratório, onde nós vamos entender como é que funciona o andar do exame, né, o desenvolver do exame, certo? Mas a curto prazo eu quero que vocês entendam, né, como é que funciona de forma bem básica. Inclusive não vai ser solicitado nas avaliações a metodologia de cada exame, mas que vocês precisam entender que existe uma cronologia a ser seguida, certo? Lembrem que eu falei na última aula que todo exame contrastado ele é precedido por uma imagem piloto, que é a primeira imagem que vai servir de método de avaliação, né, para posicionamento, técnica adequada, né, e até mesmo para instruir o paciente. Então, é feita essa primeira radiografia e após a administração do meio de contraste, são feitas as radiografias seguintes. Paciente em DD. DD é decúbito dorsal. Provavelmente vocês viram esses termos em anatomia, né? Realiza-se uma radiografia simples de abdômen, que é a imagem piloto, para que nós possamos verificar a técnica, posicionamento e preparo intestinal adequado, porque existe, né, o preparo do paciente, incluindo a ele utilizar de uma lavagem intestinal, para limpar realmente a área de estudo. Porque assim, não que o exame seja um exame de sistema digestório, né, mas os gases, eles podem gerar artefato de imagem por serem
Um meio de contraste também, lembra que eu falei com vocês que existem os meios de contraste natural, né, o ar e a água, que se apresentam de forma mais escura na radiografia e pode embaçar a imagem. Depois da radiografia simples, nós vamos administrar por via endovenosa, meio de contraste iodado, o qual irá contrastar o sistema urinário. E vamos realizar as seguintes sequências de radiografia. Imediatamente após a administração, realiza uma radiografia localizada nos rins. Né? Vamos lá. Esse estudo ele vai ser feito em abdômen total, mas eu vou ter radiografias localizadas e radiografias gerais. Depois nós vamos realizar radiografia das lojas renais 5 minutos após a administração. Então tem a primeiro raio-x no marco 0, o segundo raio-x no marco de 5 minutos e após os 5 minutos é colocado uma faixa de compressão no paciente. É como se fosse uma cinta que vai ajudar a empurrar o contraste de forma mais lenta, né? Porque o contraste ele vai descer num fluxo considerável e se ele descer muito rápido, você não consegue realizar as radiografias. Então essa faixa de compressão ela vai segurar, ela vai reter o fluxo, diminuir o fluxo aí do contraste passando pelos ureteres até chegar à bexiga. Após a radiografia das lojas renais, mais 10 minutos, realizar a radiografia das lojas renais após 10 minutos a administração de contraste. Então tem imagem com 0 minutos, com 5, com 10, com 15 e com 25, só para resumir para vocês, certo? Quando chegarmos no marco de 15 minutos após a administração do contraste, nós vamos tirar a faixa de compressão e realizar uma radiografia panorâmica, ou seja, pegando todo o abdômen. Quando eu falo em radiografia panorâmica, ela pega toda a estrutura. Se eu falo de uma radiografia panorâmica da arcada dentária, né, eu pego todos os dentes. Se eu falo de uma radiografia panorâmica da coluna, eu pego todas as 5 colunas. E nesse caso de radiografia panorâmica do sistema urinário, eu pego todo o abdômen, certo? E depois da radiografia panorâmica, com 25 minutos da aplicação do contraste, fazer uma outra e por fim realizar radiografias localizadas na bexiga totalmente cheia. Você vai ver lá o contraste brilhando como nessa imagem aqui que está mais cheia. E depois você pede o paciente levantar, ir no banheiro, miccionar, né, urinar e retorna e faz outra radiografia para ver se o contraste foi totalmente eliminado. Quais são as técnicas? Isso aqui também vai ser utilizado na prática, né, que vocês vão entender como é que funcionam as técnicas e incidências, os tamanhos de chassi. Não sei se vocês já conhecem, mas para cada estudo específico tem um tamanho de chassi, certo? Raio central faz referência à linha central ali do foco de raio-x, deve ser perpendicular entrando na região de interesse. Chassis eu utilizo 24x30 para radiografar as primeiras imagens, que é só para visualizar rim, então é um chassi menor. Quando eu vou fazer as panorâmicas, eu utilizo os maiores, né? O 30x40 ou 35x43, no ponto de 15 e 25 minutos. E nas últimas, para ver só a bexiga, eu diminuo também o chassi, otimizo. Eu vou utilizar o tamanho do chassi de acordo com o tamanho da estrutura a ser analisada. Observação: a faixa de compressão é contraindicada quando o paciente apresentar massa abdominal, cálculos renais e ureterais, transplante e pós-operatório, porque pode complicar o quadro do paciente, né? Em caso de pacientes hipertensos, deve-se realizar sequências rápidas de exposição logo após a administração do meio de contraste, com 1 minuto, 2 minutos e 3 minutos. O exame não termina enquanto o contraste não chegar até a bexiga. Ou seja, eu não posso dar meu exame por encerrado enquanto tiver contraste ainda nos rins, nos ureteres do paciente, né? Eu preciso que esse contraste seja todo alocado na bexiga para que ele possa ser eliminado. Então, o seu exame não termina até o contraste chegar na bexiga. Chegando na bexiga, você vai fazer aquela radiografia com um chassi menor, né? Só para a região de pelve. Pede para o paciente no banheiro miccionar e depois faz uma outra radiografia de controle para visualizar se o contraste foi totalmente eliminado. Olha aqui as imagens, ó. Aqui o contraste está chegando, mas não chegou totalmente. Provavelmente aqui foi a primeira imagem, né?
Administrou contraste X com 15 minutos, percebam que já passou pelo rim, pelos cálices renais e ó, já desceu um pouquinho para a bexiga. Radiografia panorâmica, radiografia que eu pego todo o abdômen, ó. Eu vejo aqui até as costelas flutuantes do paciente, provavelmente aqui é seio costofrênico, abdômen. Certo? Aqui também é costelas flutuantes. Isso aqui, que eu não sei se dá para vocês visualizarem, ó, foi um paciente que o intestino não foi preparado. Tudo isso aqui são bolhas de gases, né, que pode atrapalhar aí na imagem, né? Aqui o contraste também já desenhando a bexiga, são pacientes diferentes. Aqui, uma radiografia, também provavelmente com 15 minutos, com 25, você já vê que tem um acúmulo considerável aqui na região de bexiga, né? Então, só para resumir aqui para vocês. Como o contraste é administrado via endovenosa, né? Ele chega rapidamente nos rins, porque o fluxo sanguíneo, como é administrado no sangue, o fluxo sanguíneo ele não para. O coração não para de bombear sangue, e esse sangue ele vai parar rapidamente aí nos rins, certo? Seguindo dos rins, eles vão sendo empurrados aqui para ser eliminado, armazenado na bexiga e eliminado posteriormente. Então, toda a parte aqui que você vê que a luz do vaso ela está mais estreitada, pode ser uma estenose, pode ser uma obstrução. O médico ele vai analisar a forma, né? A forma que é cintilada esse órgão, certo? Como é que ele se comporta, se o meio de contraste passou totalmente com aquela estrutura, se não passou, se um rim só que mandou o contraste para a bexiga, ocorre muito, outro pode estar com alguma obstrução de cálices aqui e não passar. As variantes clínicas diagnósticas vão ser de acordo aí com o quadro do paciente mesmo, certo? Outro exame aqui, certo? Que é a urografia retrógrada. Nós vimos agora a urografia excretora, que é um exame fisiológico funcional, porque o contraste ele percorre o curso normal. Já a urografia retrógrada, também chamada de pielografia, é considerada um exame não funcional. Por quê? Porque ele não faz o percurso aí fisiológico aí do corpo, certo? Ele vem na contramão da fisiologia. Ele é um exame não funcional do sistema urinário, durante o qual o meio de contraste é introduzido diretamente no sistema pielocalicial através de cateterização por um urologista, certo? A urografia retrógrada não é funcional, pois os processos fisiológicos normais do paciente não estão envolvidos no procedimento. É feita após a introdução cistoscópica retrógrada de catéteres ureterais e injeção do material de contraste. Indicação da pielografia. Este procedimento é indicado em pacientes com obstrução ou disfunção renal. Então, o contraste não iria passar de forma funcional, né? Nos quais o sistema coletor da pelve renal e os ureteres têm de ser examinados. Proporciona melhor visualização de pequenas falhas de enchimento pelo material de contraste da pelve renal e dos ureteres. É possível visualizar diretamente as estruturas internas de um ou ambos os rins e ureteres. Ó, deixa eu passar aqui metodologia. Não, aqui já é outra coisa. É um exame mais específico e pouco realizado, né? Como indicação clínica aqui, né, que foi citado, possa ser que o paciente esteja com obstrução, né? Olha aqui os graus de obstrução aqui dos cálices, né, renais, e ele chega a obstruir aí até a luz do vaso. E essa obstrução, ela vai causando prejuízo e o paciente ele fica com a sua fisiologia renal prejudicada. Então o médico ele necessita de fazer um acesso através de catéteres para administrar o meio de contraste e identificar, por exemplo, aqui nessa radiografia tem uma obstrução a nível, né, de cálice renal. Então é um tipo de procedimento que você tende a visualizar os rins e os ureteres de forma não funcional, com auxílio de um médico radiologista para administrar e introduzir o catéter para a administração do contraste, e o profissional de radiologia ele vem para posicionar os receptores e realizar as tomadas radiográficas, certo?
Metodologia. O paciente é colocado numa posição de litotomia modificada, o qual exige que as pernas estejam colocadas em estribos, a posição de ginecologia. O urologista introduz o citoscópio através da uretra até a bexiga. Após examinar o interior da bexiga, o urologista introduz catéteres ureterais em um ou ambos os ureteres. O ideal é que a ponta de cada catéter ureteral seja posicionada ao nível da pelve renal. Então é como se fosse uma linhazinha que vai entrar na uretra do paciente, né? Lembrando que a uretra masculina é diferente da uretra feminina. E aí ele vai sendo conduzido até a região dos rins para administrar o contraste a partir dali. Após o cateterismo é feita uma radiografia simples. A radiografia de observação permite a verificação da técnica, posicionamento e possibilita que o urologista verifique o posicionamento do catéter. Caso a radioscopia não esteja disponível, a segunda radiografia vai seguir na série de urografia retrógrada habitual, né, por ser um pielograma. O urologista injeta uma quantidade de contraste diretamente da pelve renal de um ou ambos rins, né, pede para o paciente interromper a respiração para realizar a radiografia sem artefato de movimento. A terceira e última radiografia da série habitual é uma ureterografia. A cabeceira da mesa pode ser elevada para essa radiografia final, que é para analisar os ureteres. O urologista retira os catéteres e simultaneamente injeta os meios de contraste em um ou ambos os ureteres e indica quando fazer a exposição, para analisar aí o fluxo, o percurso que esse contraste vai fazer aí nos túbulos ureterais. Vamos agora falar da uretrocistografia retrógrada e miccional, certo? Eu separei aqui a cistografia nos próximos slides. Aqui tem até o paciente sendo submetido, né, a um cateterismo. Por ser um paciente masculino, a uretra fica localizada no centro do pênis, então esse catéter ele vai sendo conduzido. Claro que o paciente tem anestesia local, né? O paciente não pode estar totalmente acordado, porque ele é submetido a esse procedimento invasivo, mesmo que minimamente invasivo, mas que pode gerar aí desconforto para o mesmo, certo? O objetivo de uma uretrocistografia retrógrada e miccional é estudar a uretra, avaliar a bexiga e a micção do paciente e observar possíveis refluxos. Vocês viram que o primeiro de urografia excretora analisa todo o sistema urinário. Se eu quiser analisar de forma não funcional os ureteres e os rins, eu realizo uma urografia retrógrada, que é a pielografia que nós vimos há um tempinho atrás, né? E se eu quiser analisar a bexiga, a capacidade de micção do paciente e possíveis refluxos, o exame solicitado e realizado é uma uretrocistografia retrógrada e miccional, certo? É o único método de demonstração da uretra prostática, certo? A parte da uretra em que eu tenho aqui a próstata presente. A fase miccional do exame é mais bem realizada utilizando o fluoroscópio, porque o paciente ele tem que urinar enquanto você está fazendo a radiografia. Pense que situação, né? Claro que no momento como está sob efeito anestésico, quando você retira o catéter, né, automaticamente o paciente aí ele começa a urinar, certo? Fisiologia da bexiga urinária. Como ocorre aí normalmente, né, o funcionamento da bexiga. A bexiga é um músculo, certo? É um músculo estriado oco que ele tem uma capacidade aí relativa a receber esse fluxo e armazenar de forma temporária, que pode chegar a 800 ml, 500 ml, varia muito de pessoa para pessoa. Existe o esfíncter da uretra que fica contraído enquanto a bexiga está com a sua musculatura relaxada. À medida que você vai recebendo o líquido nessa bolsa muscular, ela vai dando pequenas sensações de vontade de urinar, certo?
Quando ela chega quase à sua capacidade total, você sente a extrema necessidade de urinar, que só vai ser realizada no momento da micção, quando o músculo ele vai se relaxar. O músculo do assoalho pélvico relaxa e o músculo da bexiga empurra o líquido para ser expelido. Quais são as indicações clínicas para a uretrocistografia retrógrada e miccional? Mais uma vez, traumatismo, perda involuntária de urina, estenose de uretra, né, que é obstrução, e refluxo ureteral, ou seja, quando o líquido da urina chega na bexiga e mesmo assim ele fica retornando, pode causar infecções recorrentes. Por isso que dizem que você prender por muito tempo a urina na bexiga, você pode ter infecção urinária, né? Porque tem esse refluxo ureteral. Mas esse refluxo também pode ser caracterizado por uma disfunção fisiológica aí do vaso. Então, é estudado. Se eu quero analisar bexiga e uretra, eu tenho que fazer exame de uretrocistografia retrógrada ou miccional, certo? Mais uma vez aqui a metodologia do exame. Paciente em decúbito dorsal, coloquei até para ilustrar para vocês. Plano médio sagital sobre a linha central da mesa, que vocês vão estar visualizando aí na prática. Deve-se realizar uma radiografia simples da bexiga em AP. Como os órgãos estudados estão aqui na região de pelve, né? Todas as radiografias vão ser localizadas aqui na pelve também. Faz a primeira em AP, que é a imagem piloto. Depois vai fazer vai passar, né, o catéter pela glande do paciente, certo? Para introduzir uma sonda vesical para que chegue na uretra e seja administrado meio de contraste. Esse contraste vai simular aí o líquido, né? O volume de urina que esse paciente normalmente iria estar comportando ali em seu volume máximo. Então, vai ser administrado uma boa quantidade de contraste aí para forçar esse paciente a miccionar. Na fase retrógrada, são duas fases. Tem a fase retrógrada e a fase miccional, separado pela cistografia, que é o estudo da bexiga. Mas bora lá. Na fase retrógrada, o aparelho próprio ou a sonda ligados a uma seringa contendo contraste iodado deve ser instalado no terço distal da uretra. Após a instalação, o paciente fica disposto nas posições oblíquas, direita e esquerda. Aí você faz uma primeira radiografia com o contraste sendo introduzido, certo? Em oblíqua direita e oblíqua esquerda. Raio central perpendicular ao abdômen, aumentando 4 cm acima da sínfise púbica, e o chassi 24×30, que é um tamanho considerável para analisar aí a região de pelve onde está localizada a bexiga. Então, na fase retrógrada, é o contraste sendo administrado e as radiografias sendo realizadas. Olha aqui, refluxo ureteral, que não era para acontecer. Quando você vem com o sentido contrário, né, o contraste sendo administrado daqui para lá. Não era para o contraste extravasar para o rim, certo? Porque eu tenho esfínteres aqui que impossibilitam, quando eu estou com a anatomia totalmente íntegra, que esse refluxo retorne. Inclusive, o formato da bexiga está bem descaracterístico, né? Aqui, o paciente com catéterzinho também tem refluxo, ó. O contraste extravasou para o ureter, que não era para acontecer. E aqui também. São casos aqui de refluxo de contraste, caracterizando aí uma patologia de refluxo, né, de líquidos. No momento que eu estiver com o contraste totalmente preenchendo aí minha bexiga urinária, eu faço o exame de cistografia, certo? A sonda estará conectada a um frasco de soro fisiológico de meio litro, o qual estará disposto da seguinte forma: 400 ml é soro e 400 ml é contraste, né? Faço 4 radiografias. Primeira radiografia com 100 ml de contraste administrado, de solução de contraste administrado. Segunda radiografia com 200. Terceira radiografia com 400 a 500, quando estiver quase totalmente cheia a bexiga. E depois que ela estiver totalmente cheia, você faz as radiografias oblíquas. O paciente meio que de lado, direita e esquerda. Lembre que uma incidência oblíqua, o paciente está rodado cerca de 45 graus, certo? Mesmos parâmetros aqui que vocês vão ver na técnica prática, né? Que são chassis pequenos, localizados na região de pelve para realizar.
E aqui tem uma observação. A cistografia é normalmente realizada associada à uretrocistografia, porém, eventualmente, pode ser realizada de forma individual. Aqui, ó, uma imagem, certo? Não tem refluxo, só o cateterzinho aqui, bem interessante. E a fase miccional da uretrocistografia, né? Realizar radiografias em oblíqua direita e esquerda com o paciente urinando e realizar uma radiografia depois que ele terminar de urinar, certo? Os chassis podem ser utilizados grande ou pequeno, depende da estrutura que vocês vão pegar na hora, que o médico radiologista solicitar, certo? E aqui o 30x40 é utilizado em exposições com o paciente urinando para que, se tiver refluxo ureteral, conseguir visualizar. Ao mesmo tempo que está saindo pela uretra, pode retornar pelo ureter. Então, geralmente coloca uma placa, um filme maior para poder pegar essa passagem aí. Ok, então só para concluir aqui, nós vimos esses 3 métodos de exame. Vou deixar vocês respirarem um pouquinho para que possamos passar para o próximo conteúdo de aplicação de meio de contraste, certo? Peguem agora as anotações, as dúvidas e vamos esclarecê-las. Obrigado pela paciência.